Um treino de baixa intensidade é alto volume. Um treino que você já deve ter ouvido falar o seu amigo dizendo que tem que ficar na zona 1, zona 2 da frequência cardíaca. O que é isso? Uma zona de treino em que você pedala a longas distâncias, com o seu colega do lado, você trocando conversa muito tranquilo, uma respiração boa. E claro, isso foi projetado, esse treino, para criar uma boa base aeróbica. O que nós estamos falando? Sim, do treino de resistência. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então vamos falar sobre esses treinos de resistência. O que são, o que fazem, o que comem. Então basicamente nos anos 80, nos anos 90, é uma metodologia de treino muito utilizada pelos atletas do ciclismo, dos esportes em geral, que é um treino que é prioritariamente focado no volume. Quanto mais você treina, melhor você vai ser. Quanto mais volume, menor a intensidade. Então era mais ou menos no que os atletas e os treinadores se baseavam. Essa era a metodologia de treino. Claro que com o avanço dessa tecnologia, nós vimos, por exemplo, hoje em dia que não funciona assim. Que existem outras variáveis como a intensidade, que é super importante, que você dosando junto com o volume, os dois juntos, casados de maneira correta, fazem um atleta muito mais forte. Basicamente a mistura de um treino de base com um treino de HIIT, que seria, o HIIT é aquele intervalado de alta intensidade. Então seria uma mistura dos dois, e isso gerando aptidão física. E essa aptidão física é muito maior e mais eficaz do que os treinos que é a metodologia baseada no volume dos anos 80, dos anos 90, se utilizavam. Claro que sem um trabalho de base consistente, que é o treino de um alto volume com a intensidade mais baixa, é um treino em que é um pilar importante para você conseguir construir o seu desempenho, conseguir construir o seu rendimento. E por isso que a junção do treino intervalado com o treino de base, que a gente chama de treino de resistência, é super importante. Mas claro, existem fases da periodização. O que é periodização? Periodização, a gente vai até deixar na tela, é basicamente você organizar em períodos de tempo o que vai se treinar. Então, é organizado de maneira científica o que você vai treinar a cada período de tempo, você consegue ter um desempenho, um desempenho do atleta muito melhor. E isso daí é super benéfico. E aí os treinos de resistência, eles estão muito ligados ao treinamento de base. Então, no treinamento de base, o que é? A parte da periodização da base, como o nome já diz, e é sugestivo, é a base, é um pilar de tudo, é você ser consistente. Então a base treina majoritariamente esse treino de resistência. O que é o treino de resistência? É um treino em que você vai estar ali em baixa intensidade. Baixa intensidade, o que é baixa intensidade? Baixa intensidade a gente pode ser medido por 3 parâmetros: frequência cardíaca, potência e percepção de esforço. Percepção de esforço, o nome já diz. É um treino de baixa intensidade em que você vai conseguir estar respirando tranquilamente, conversando com quem estiver do seu lado. Frequência cardíaca seria basicamente a zona 1, zona 2 ali. E o FTP idem, mesma coisa, zona 1, zona 2, metade ali da zona 3. Isso é o treino de resistência. O treino de resistência também engloba o treinamento de força. O treinamento de força está muito linkado ao treinamento de base, porque é nesse período que a gente está construindo, como o nome já diz, a gente está construindo o alicerce principal para quando chegar no nosso objetivo, seja ele uma competição, seja ele um treinamento, seja ele abaixar seu tempo em determinada subida, você tem um alicerce para poder o seu corpo render mais e com isso extrair mais desempenho do que se você não tivesse feito essa base, por exemplo. A gente vai estar mostrando na tela também um treinamento, uma periodização de base do Peter Sagan, por exemplo. Se você olhar aí nessa periodização do Peter Sagan, você vê como que funciona, né? Verde ali a base, amarelo é um pouco mais intenso, o vermelho já é mais intensidade e tirando muito mais do volume, então são treinos curtos e intensos. Então, organizando essa base
Você organizando essa periodização em cima de um treino consistente ali ao longo dos meses, você consegue tirar um desempenho super satisfatório. E o treinamento de resistência é super bacana porque é ele que te vai fazer andar. Existem vários estudos científicos que mostram que você é mais eficiente se você no seu treino, vamos especificar em uma semana. Em uma semana de treino, você tem que andar 80% na zona de resistência, que seria os treinos de resistência, e 20% de intensidade, que seriam os treinos de HIIT, que seriam aqueles treinos intervalados e tal. Então, basicamente, você tem que passar 80% de todo o seu tempo de treino nesses treinos de resistência. Aí eu te pergunto, você faz isso? Você faz muito mais treino de resistência, aquele treino tranquilo e tal, ou você faz muito mais treino de intensidade? Sai de casa já esmerilhando o pedal, de volta esmerilhando também aqueles treinos mais curtos e intensos. Na assessoria a gente controla muito isso, né? Claro que a gente não fala, ó, faz isso. Não, o treino é adaptável à pessoa, né? Adaptado à pessoa. Então, às vezes, a pessoa quer curtir um pouco mais essa parte da intensidade. Então, a gente fala, ó, vamos então combinar o seguinte, a gente vai fazer mais intensidade agora e depois vamos treinar um pouco mais de resistência, vice-versa, e mesclando sempre. Eu acho que o ideal é você mesclar. Sempre durante a semana ele está mesclando a intensidade com o volume, com treino leve, moderado. E é comprovado que quanto mais você fizer treinamento de resistência, claro, lembra que o treinamento de resistência, o maior volume ali vai ser na base. Então, quanto mais treino de resistência você fizer, no seu alvo, o seu objetivo, seja ele uma competição, seja ele um evento alvo, seja ele uma determinada subida, esse é o diferencial, é esse treino de resistência que vai fazer a diferença. E as pessoas são muito cegas para ver isso. Quer ver um exemplo? Você deve treinar muita intensidade, ver a melhora, só que uma hora essa melhora é limitada. Uma hora você chega assim e fala, cara, não estou mais melhorando, eu estou treinando sempre forte e tal, estou sempre treinando. O diferencial é isso, é o treino de resistência. Esse treino de resistência, você pedalando, curtindo a paisagem mesmo, é o diferencial. Vai ser o diferencial para que você consiga ter rendimentos maiores no ciclismo, consiga ter desempenhos maiores. Então, esse é o segredo, o treinamento de resistência. Realizando esse treino, não acho que você está treinando muito leve, que isso não vai adiantar. Não, esse vai ser o diferencial para quando você fizer a intensidade, você fizer esses intervalados, cara, seu desempenho vai lá para cima. E é impossível ter ganhos sustentáveis apenas treinando intervalado, HIIT ou então alta intensidade o tempo todo. Você só consegue ter ganhos sustentáveis fazendo o treino de resistência. Treino tranquilo, leve, curtindo a paisagem e acumulando horas de pedal. Obrigado a você que assistiu até aqui, fico muito grato. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, vai estar aparecendo os links aqui, beleza? Não deixe de ler a descrição, se você achar algo relevante, comente. E é isso, não deixe de seguir a gente. Abraço, é isso.